Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao canal El Mensageiro. Eu sou Manuel Caetano. Vamos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando a carta aos Efésios e chegamos à lição número 7, que tem como título O Corpo Unificado de Cristo. Eu agradeço a todos os inscritos e quem não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe com a sua família, seus amigos. Deixe o seu like agora. Faça um comentário, é relevante para o nosso canal. Bem, antes de entrarmos na nossa lição, vamos fazer uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, nós te agradecemos por todas as graças recebidas e por este canal. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, esteja nos ensinando na direção deste vídeo, que seja feito segundo a sua vontade e não segundo a minha. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para a nossa lição, que tem como título O Corpo Unificado de Cristo. Verso para memorizar. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 12. Temas da lição. Esse estudo se concentra em 3 temas principais de Efésios 4, 1 a 16. Primeiro, a unidade da igreja é essencial para a identidade, vida e missão da igreja. Segundo, a unidade da igreja é alcançada quando a igreja olha para a vida triuna da divindade e incorpora os valores e atitudes de Deus. As 3 pessoas da Trindade são diferentes, contudo, eles vivem e agem em perfeita unidade. 3. Os dons espirituais são essenciais para a unidade, a vida e a missão da igreja. Acompanhe a evolução do nosso estudo em Efésios aqui no slide. Temos o esboço resumido, temos a divisão dos capítulos e nós estivemos até agora concentrados nos capítulos 1, 2 e 3. Na semana passada, estudamos o mistério de Cristo revelado, gentios e judeus unidos na grande família de Deus. Agora, vamos passar para o capítulo 4, onde será apresentado o novo homem e o padrão para todos os seguidores de Cristo. Agora, a partir do capítulo 4, ficará mais fácil. Agora veremos o padrão moral do cristão, o código de ética da nova aliança, o código ético-moral do Novo Testamento. Então, vamos passar para a parte de domingo. A unidade do Espírito. Como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja. Efésios 4, 1 a 16. Resposta número 1. Exortou os crentes a exibir virtudes que contribuíssem para a unidade. A lição pede para lermos Efésios 4, 1 a 16. Esses versos vão ser abordados especificamente durante a semana. Então vamos iniciar no verso 1. E tem uma expressão: que andeis. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. O que Paulo estava solicitando? Ele estava rogando, suplicando, que eles andassem de modo digno da vocação a que foram chamados. Por isso é importante ler os versos várias vezes e refletir,
para perceber as expressões e as metáforas de Paulo. Que andeis como? De modo digno. Compare com os versos 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Agora percebemos o detalhe. No verso 1, ele diz que deve andar como cristãos de modo digno. Esse é o padrão. No verso 17, explica de como não devemos andar. É uma comparação, que andar segundo os prazeres da carne e de seus pensamentos. O que é que vemos no mundo de hoje? A idolatria, o paganismo, a cobiça, festas do mundo, danças, músicas, ideologias culturais, as tradições mundanas, os shows gospels, as igrejas tomadas por músicas ritmadas do mundo com letra gospel. E são os cantores que são adorados. E Jesus vira a simbologia da dança. E dizem, estamos dançando para Jesus. Isso é totalmente antagônico à vontade de Deus. Então Paulo dá uma direção aos novos cristãos e gentios que se tornaram filhos de Deus e passam a ter um novo padrão de vida, um novo caráter semelhante a Cristo. Então Paulo mostra o exemplo positivo e o exemplo negativo. Então, a partir do capítulo 4, vamos estudar o código ético-moral do Novo Testamento, o padrão de conduta, o padrão do estilo de vida do novo homem, do cristão. Os gentios e judeus unidos no mesmo corpo formam a igreja em um só corpo, um só pastor, uma só fé e um só Senhor. Vamos para o verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o que é esse amor? É um princípio, não é gostar. Porque muitas vezes fazemos coisas que não gostamos, mas por amor as fazemos. Como cuidar de nossos filhos, tem horas que temos que os corrigir de seus erros, para o bem deles. Cuidar de nossos pais quando ficam mais velhos e agem como crianças e demanda cuidados especiais. Cuidar de nossos irmãos doentes e uma série de ações de amor ao próximo. Podemos não gostar de alguma delas, mas por amor as fazemos com prazer. No corpo da igreja temos membros bem diferentes. Às vezes tem atitudes que não gostamos, mas por amor suportamos. E lembrando que a igreja é a família. Nela aprendemos que quando formos resgatados por Cristo, viveremos juntos por toda a eternidade em família. Ora, se aqui nós não suportamos e aprendemos a amar e cuidar um dos outros, como então iremos conviver por toda a eternidade? A escola é aqui e agora. Humildade, mansidão e longanimidade. A humildade não é voto de pobreza. A humildade é quando você reconhece que os outros são tão importantes quanto você. É reconhecer seus erros e debilidades. E está disposto a aprender com seus irmãos e irmãs. Já ser manso é suportar os desafios da vida, os contratempos e enfrentar as desavenças com sabedoria, com calma e ouvir o seu irmão com raiva contra você. E no final você faz uma pergunta preocupado com seu irmão. Então você quebra todo aquele momento de ira e apresenta uma solução harmoniosa. Ser longânimo, misericordioso, é quando você reconhece que é pobre e que não tem nada para oferecer a Deus, a não ser uma vida manchada de pecados. É quando você reconhece que seus pecados levaram Jesus à cruz e você chora de arrependimento, de tristeza. É quando você aprende a ser manso como um cordeiro. Então você alcança a misericórdia, porque você é misericordioso.
Tudo vem em cadeia. Está no Sermão da Montanha, Mateus 5. Paulo está ensinando que não devemos nos colocar sempre em primeiro lugar, mas reconhecer os outros que eles são superiores a nós. Vamos para o verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não vai ser fácil ter que se esforçar para ser humilde, esforçar para ser manso, se esforçar para ser longânime, misericordioso. Então, passa a preservar e promover a paz na igreja por meio do Espírito Santo. Vamos para a parte de segunda-feira, unidos no único Senhor. Quais são os 7 elementos em apoio à união da igreja? Que ponto de vista Paulo quis apresentar com essa lição? Efésios 4, 4 a 6. Resposta 2. Um só corpo, um só Espírito. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Um só batismo e um só Deus. A unidade da igreja é fruto da unidade divina e requer nosso esforço. Vamos para os versos 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Quais são os 7 elementos? O corpo, o Espírito, a esperança, o Senhor, a fé, o batismo. Deus é o 7º elemento dessa lista. Isso quer nos dizer, em resumo, que só podemos estar unidos em torno da verdade. Pode haver o ecumenismo? Sim, pode haver. Desde que todas as igrejas e todos os cristãos aceitam seguir a Bíblia de maneira como está escrita, de maneira literal, na sua linguagem natural, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, sem as tradições de homens, todos unidos em torno da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e a obediência aos seus mandamentos. Não dá para incluir aqui o erro, as falsas doutrinas, a prática do pecado aberto em desafio a Deus, dizendo que a Bíblia está desatualizada para os dias de hoje. Isso não. Alguém ainda acha que Deus não sabia como seriam os dias de hoje? Por isso Deus deixou a sua palavra para seguirmos como regra de fé e prática. Deus quer que todos se salvem. Jesus ama todos e derramou seu sangue por todos. Mas tem aqueles que querem seguir outros padrões não bíblicos e os impõem. Um exemplo é o casamento fora do padrão bíblico. Aí não dá para incluir, não dá para ser unido de maneira mansa, cortês e humilde. Paulo fala em Romanos capítulo 1 e Coríntios: não herdarão o reino dos céus. Esses diversos e outras coisas citadas no texto. O que eu quero dizer aqui para vocês é que precisamos ter cuidado com o discurso da inclusão, porque você pode incluir o erro. Então, veja bem, há um só corpo. E qual é o corpo? É o corpo de Cristo, é a igreja. Não é mais o judeu, o gentio, há um só corpo. E esse um só corpo, a igreja de Deus, está em primeiro lugar, acima de nações, tribos e línguas. A igreja não pode estar dividida em facções, clubes e ideologias. Até a família vem em segundo lugar. Aquele que não tem Deus acima de tudo e de todos está em pecado. Um só Espírito. Que Espírito? É o Espírito Santo. A ele é dado a igreja para regenerar o crente. Uma só esperança. A esperança da breve volta de Jesus é a esperança de sermos transformados à imagem de Cristo, é a esperança de que haverá vitória, a esperança de que Deus
cuida de nós. É a esperança de que a igreja militante se tornará a igreja triunfante. É a esperança de novos céus e nova terra. Um só Senhor, aqui se referindo a Jesus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que Paulo está dizendo é que não pode haver outros senhores em nossas vidas. Uma só fé, uma só verdade, tal qual era proclamada pelos apóstolos. Uma só verdade, não existe outras verdades, nem a verdade relativa. Existe a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos então para a terça-feira. O Cristo exaltado, doador dos dons. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que Paulo descreveu nessa passagem? E qual era o seu objetivo? Resposta número 3. Paulo descreveu o derramamento do Espírito Santo. Seu objetivo era mostrar que Jesus concede dons à igreja. O Cristo exaltado, o doador dos dons. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Existe uma ordem e propósito bem definidos na distribuição de responsabilidades e talentos para cada pessoa. Romanos 12:6. Cada dom contribui com sua característica particular para a unidade da igreja. Não há lugar para o orgulho em quem tem mais dons, porque sua responsabilidade também é maior. Tampouco há espaço para a inveja dos que receberam menos talentos, pois são responsáveis apenas pelo desenvolvimento do que receberam. Efésios 4:7 e 13. É descrita a diversidade de dons na igreja. Paulo trata mais completamente o assunto em 1 Coríntios 12. Compare com o ensino de Jesus nas parábolas dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. A variação são apenas nos dons sobrenaturais que Deus dá aos homens para propósitos e ocasiões especiais, mas também nas faculdades espirituais que são comuns em diferentes pessoas. O que é a graça? O Senhor viu nossa condição caída, Ele viu nossa necessidade de graça, e porque amou nossas almas, deu-nos a graça e paz. Graça significa condescendência com alguém que não tem valor, com alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores significa que, ao invés de nos excluirmos da misericórdia e do amor de Deus, a ação do seu amor por nós é uma necessidade categórica, porque passamos a ser salvos. Verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Compare com Salmos 68:18. Tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. O salmista usa a figura de um monarca vitorioso que volta vitorioso com uma multidão de cativos para descrever como o Rei Celestial sobe a Jerusalém. É possível que esta seja uma referência especial à transferência da arca para Jerusalém. Paulo aplica esta figura do salmista à ascensão de Cristo. O cativeiro é a morte que separa os homens de Deus
E quando Jesus subiu aos céus, após a ressurreição, levou com ele as primícias dos que morreram salvos e foram apresentados ao Pai, Deus, que foram vistos por muitos na época em Jerusalém, quando ele ressuscitou. A morte é uma prisão onde Satanás tem poder, porém Jesus quebrou a cadeia ao ressuscitar por ele mesmo. E com eles muitos ressuscitaram, e os salvos vão todos ressuscitar, serão libertos da prisão de Satanás, e por fim não haverá mais morte nem pecado. Vamos para o verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele subiu, desceu. A ascensão de Cristo implica sua descida anterior, João 3,13. O Filho de Deus não apenas desceu à terra, mas viveu as profundezas das experiências humanas, tornando assim mais sublime a sua ascensão ao trono da glória. As partes mais baixas da terra. Esta frase pode ser entendida como referindo-se à terra, considerando-a em oposição com partes inferiores, ou ao inferno, o Hades, Mateus 11:23. A última interpretação se refere especialmente à morte e sepultamento de Cristo. A humilhação de Cristo foi o que produziu sua exaltação. Por meio dessa experiência, ele se tornou o sumo sacerdote abrangente e eficaz, familiarizado com todas as vicissitudes da vida humana, incluindo a morte. Hebreus 2:14-18. Vamos para o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, ou seja, ele desceu até as profundezas da terra. Quando subiu, levou o cativo o cativeiro, e agora ele pode conceder dons a todos, porque ele está lá em cima, ele é vitorioso, ele dá o que ele quer e a quem quiser. A lição, até na parte de sexta-feira, vai interpretar que levar cativo ou cativeiro é quando Jesus ressuscitou. Vemos em Mateus 27, versos 51 a 53. Muitos santos que dormiam, que estavam enterrados nas mediações de Jerusalém, ressuscitaram junto com Jesus no domingo. Quando Jesus morreu e houve aquele terremoto, os sepulcros se abriram no domingo, que Jesus ressuscitou. Eles ressuscitaram junto com Jesus e deram testemunhos. Quando Jesus subiu aos céus, eles subiram juntos com Jesus. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo desceu segundo fora prometido, como um vento impetuoso encheu o aposento em que os discípulos estavam reunidos. E qual foi o resultado? Milhares se converteram em um só dia. Ninguém estava mais preocupado em morrer. Herodes podia matar. A morte não existe mais. A morte não mais separa de Deus. Se eu morrer, ele ressuscita. Acabou. Cristo venceu. E aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, porque ele ressuscitará no último dia. Então, vamos para a lição de quarta-feira, dons de Jesus exaltado. Com base no Salmo 68:18, Paulo descreveu Jesus ressuscitado, exaltado e conquistador, que do alto concede dons ao seu povo. Que dons o Jesus exaltado concedeu e para que propósito? Efésios 4:11-13. Resposta 4. Dons para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos santos. Quais são os dons de Jesus exaltado? Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Apóstolos. Paulo não está dizendo que certos dons foram dados aos homens para que eles se tornassem apóstolos,
mas que aqueles que receberam os dons foram, por sua vez, dados à igreja. A igreja recebeu homens devidamente treinados para as funções de seu ministério. O apóstolo, em geral, ele é tudo. Ele é o profeta, ele é o missionário, o pastor, mestre. O apóstolo, ele é tudo. O apóstolo e o profeta são cargos especiais concedidos diretamente por Jesus, de maneira sobrenatural. Vamos ver em 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, como Paulo comprovou que era apóstolo, mostrando as suas credenciais. Quais são as credenciais do apóstolo? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Apóstolo quer dizer enviado, e um enviado especial. Ele não é escolhido pela igreja, é escolhido pelo próprio Jesus. Jesus escolheu seus discípulos e depois lhes conferiu o dom do apostolado. E Jesus que escolhe seus apóstolos. Barnabé também foi um apóstolo. Ele realizava sinais, prodígios, milagres, expulsava demônios, tinha visões, realizava sinais extraordinários. Profetas. Os profetas expuseram e explicaram a vontade de Deus que lhes fora revelada por meios sobrenaturais. Eles são mencionados juntos com os apóstolos em Efésios 2:20 e Efésios 3:5. A previsão do futuro não é uma tarefa essencial do profeta, nem faz parte de todas as mensagens transmitidas pelos profetas. O dom da profecia foi indispensável para a fundação da igreja nos tempos do Novo Testamento e é o guia constituído para a igreja remanescente. Apocalipse 19:10. Nós acreditamos que de maneira sobrenatural Deus concedeu o espírito de profecia e o dom de profecia a Ellen G. White e por isso ela é considerada uma profeta, uma profetisa. Então, por que a igreja adventista fala tanto de Ellen G. White? Porque Deus a escolheu, assim como os profetas da Bíblia foram inspirados. Ellen G. White recebeu a mesma inspiração como todos os profetas. Evangelistas. O que é evangelistas? Pregador do Evangelho. Um evangelista não estava circunscrito em uma determinada localidade, mas proclamava seu testemunho em diferentes lugares. Ele provavelmente não exerceu toda a autoridade dos apóstolos. Parece que o ministério dos evangelistas era principalmente para os pagãos, enquanto os pastores e mestres serviam às congregações cristãs. Você pode se perguntar por que Paulo não mencionou aqui o trabalho dos bispos, diáconos e outros. Aparentemente, Paulo está se referindo àqueles que se destacaram por terem recebido dons do Espírito, com o propósito de ensinar, ao invés de administrar. Mas isso não implica superioridade ou inferioridade em nenhum sentido. Os vários ministérios não são mutuamente exclusivos, pastores e professores. A estrutura dessa frase em grupo sugere que Paulo quer falar de duas fases da mesma função. Todo bom ministro é um professor. A função pastoral do ministério é apresentada em João 2,16 e a missão, como professor, em Atos 13:1 e muitas outras passagens. Cristo foi o grande pastor, mestre, que pastoreou e ensinou o seu rebanho. Então, o que é um evangelista? Um pastor, um mestre, evangelista. O pastor e o mestre, eles são escolhidos de maneira natural pela igreja. Já o apóstolo e o profeta, ele é uma escolha sobrenatural de Deus. Então, o evangelista, ele
é enviado, mas ele não é um enviado especial. Ele é um enviado comum. Ele não é aquele enviado que faz sinais prodígios como o apóstolo. O pastor, ele vai pastorear, cuidar da família, orientar e aconselhar. E o mestre, ele vai ensinar. Você, professor da escola sabatina, você tem que ser um mestre. Então, existem várias partes de um corpo para a edificação da igreja, e os dons foram concedidos por Deus, o Espírito Santo e por Cristo para a unidade da igreja. Vamos ao verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a identificação do corpo de Cristo. Então Deus concedeu dons à igreja, e essas pessoas vão trabalhar na igreja para que os crentes sejam perfeitos em Cristo, para o aperfeiçoamento no serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ao verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veronalidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os ofícios que estão na igreja serão necessários e continuarão até o estabelecimento do reino de Deus. A palavra relacionada à fé e ao conhecimento, isto é, a unidade de fé em Cristo e unidade de conhecimento sobre Ele, a fé deve estar sempre associada ao conhecimento. Conhecimento. Desenvolver o conhecimento espiritual, conhecimento pleno, conhecimento total, perfeito. Ou o homem maduro. Refere-se não tanto ao homem individual, quanto à igreja, que deve atingir um estado de unidade orgânica, plenitude e maturidade, em contraste com a imaturidade infantil sugerida em Efésios 4,14. A semelhança com Cristo é o objetivo de ser alcançado tanto pelo indivíduo quanto pela igreja. Romanos 8,29. Recusar-se a crescer é um pecado maior do que a imaturidade. É o resultado da vaidade e de ideais mesquinhos. Altura, no grego, idade. Geração, maturidade. Aqui, a ideia de maturidade se destaca. Plenitude de Cristo. Somente Cristo tem a estatura perfeita. E é o único homem perfeito e completo. Somos exortados a praticar dessa natureza. Todas as funções da igreja e as misericórdias do Espírito Santo são dadas para esse propósito. Ellen G. White explica em Efésios capítulo 4, verso 13. Vamos lá. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 148. Esforçai-vos para alcançar a perfeição do caráter, subtítulo: Jamais poderemos ver nosso Senhor em paz se nossa alma não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem de ser colocado em sujeição à vontade de Cristo. Segundo foi expresso pelo grande apóstolo, precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ver outro texto de Ellen G. White. Quando for alcançada a perfeição de caráter, com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude. Chegamos cada vez mais ao alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando os seus servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes, e o anjo relator declarará: está feito. Eles entrarão completos naquele a quem pertencem pela criação
e pela redenção. Então, a perfeição de caráter, ela precisa ser alcançada antes do fechamento da porta da graça. Muitos dizem que será na glorificação, quando Jesus voltar. Na glorificação, será a perfeição da natureza. Eu estou falando da perfeição de caráter, que é independente da perfeição de natureza. Vamos então para a parte de quinta-feira, crescendo em Cristo. Que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? Efésios 4:14. Resposta 5. Doutrinas falsas e falsos mestres, promovendo a unidade em verdade e em amor, com a participação de cada membro da igreja. Vamos ler o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não mais sejamos como meninos, literalmente criancinhas, levados ao redor, levados pelo vento, que foi usado aqui de modo figurado, naturalmente, vento de doutrina. Pelas artimanhas dos homens, a palavra que foi traduzida para artimanha significa originalmente jogo de dados, na época de Paulo. Passou então a significar trapaça de todo tipo, por causa das muitas trapaças usadas para se roubar no jogo de dados. A única maneira de estarmos aptos para perceber o erro é pelo conhecimento da verdade. Por isso devemos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade cristã. Uma pessoa não precisa estudar cada nota falsificada a fim de reconhecer que uma determinada nota é falsificada. Só precisa conhecer a verdadeira. Vamos aos versos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, seguindo a verdade, para dizer a verdade, para manter a verdade. A ideia básica do termo grego é ser verdadeiro, dizer a verdade, siga a verdade e não as doutrinas enganosas contra as quais Paulo admoestou. O simples espírito de sinceridade e veracidade é uma salvaguardura eficaz contra os ventos enganosos de doutrinas. Em amor, amor e verdade são inseparáveis. A verdade deve ser exata nas ideias e gentil na forma como é expressa. Mas o amor não é o mesmo que transgredir com o pecado ou desculpá-lo. Nenhum apóstolo foi mais específico do que Paulo em sua condenação dos transgressores. No entanto, o amor inundou seu coração ao apresentar a verdade. O amor foi precisamente o que compeliu a expor a verdade. A cabeça, assim como a ave projeta suas raízes na terra em busca de alimento e umidade, assim também o Filho de Deus busca diariamente em Cristo sua força e sustento para o seu crescimento espiritual. A união com Cristo é a causa e o resultado do crescimento. Ele é o cabeça de todo ser humano e também da igreja. 1 Coríntios 11:3. Meus queridos irmãos e irmãs, como está a sua vida espiritual? Em que degrau da escada da santificação você se acha? Você se acha santificado e que não peca mais? Ou peca muito pouco? Se a sua resposta for sim, você ainda nem colocou o pé no primeiro degrau. Pois todo aquele que sobe os degraus da santificação, mais pecador se acha. Cada degrau
se acha cada vez mais defeituoso e encontra defeitos em mais defeitos. E o seu objetivo é se tornar semelhante a Cristo no caráter e espelhar a imagem de Cristo. Quantas vezes por semana você se dedica ao estudo da Bíblia? Quantos capítulos? 1, 2 ou apenas alguns versículos? A sua comunhão com Deus como está? Você tem orado pela manhã ao acordar, durante o dia e a noite ao dormir? Você acorda de madrugada só para orar a Deus, para agradecer e interceder por seus irmãos? Você vai à igreja ou qualquer contratempo te impede de ir? Jesus disse: se queres seguir-me, pegue sua cruz e siga-me. Não disse que o caminho seria fácil. A cada passo se torna mais estreito, até que chega o momento em que o caminho acaba. E à sua frente, separado por um abismo, tem uma grande planície verdejante. Mas como atravessar esse abismo? Olhe para cima e peça: Senhor, segure a minha mão e me coloque na sua planície verdejante, seu jardim interminável. E lá está a verdadeira paz, um louvor suave, doce, e a presença de Deus, Jesus Cristo, seus anjos e todos os seus irmãos e irmãs que conseguiram atravessar esse abismo. Você também vai conseguir atravessar. Você pode atravessar essa ponte, sem ponte, através da mão de Deus, segurando na mão de Jesus. E você vai viver para sempre nesse jardim, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todos os anjos, dos seus irmãos e irmãs, poder abraçá-los, estar com Ele todos os dias e todos os momentos. Esse é o meu desejo para você, para mim e para toda a nossa família. Amém.